Começando, vamos falar sobre o multímetro analógico. O multímetro analógico, um dos primeiros multímetros que surgiram, ele consta com internamente um componente formado por uma bobina, tá? E através do campo magnético, onde circulará a corrente elétrica, que será medida, ou a tensão, ela irá deflexionar o ponteiro. Nós temos nesse aparelho várias escalas, sendo que nós vamos medir resistência, sendo a primeira dela. Nós vamos ter a escala de, não sei se vocês podem notar, a escala de resistência ela inicia ao contrário, ela inicia da direita para a esquerda, ou seja, em repouso ela vai estar marcando o infinito, tá? Nós vamos ter aqui um símbolo, né? Temos o símbolo do ohm, e nós vamos ter essa marcação invertida, porque ela começa através do infinito e vai até o zero. Ou seja, quando a minha corrente for total, eu vou estar marcando zero. E quando eu tiver alguma resistência, eu vou aumentando o meu valor de resistência. Nesse aparelho, nós temos várias escalas. Então nós temos a escala de DC volts, ou seja, corrente contínua, tensão de corrente contínua. Nós temos a C volts, que seria corrente alternada, volts. Nós temos a escala de DC miliamperes, seria corrente contínua em miliamperes. E temos a escala de resistência. E nós temos aqui uma escala que até ela é classificada como HFE, que nós usamos para fazer a medida do ganho, geralmente de transistores. No nosso caso, esse multímetro, ele tem uma escala onde você vai selecionar o que você vai medir. Você também tem esse botão onde você vai fazer o ajuste da escala inicial do nosso multímetro. Porque normalmente, se você for iniciar uma leitura sem fazer o ajuste, você pode ter alguma diferença na leitura dele. E nós vamos ter várias escalas, como eu disse. Então, AC volts, 10 volts, nós vamos ter decibéis, até decibéis nós mediremos aqui. Nós temos DCVA, ampere. Então nós vamos ter várias escalas. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você ler, que dependendo da escala que você coloque aqui, é o que você vai estar lendo lá em cima, tá? Então você pode ver que você tem aqui, ó, 0, 50, 100, 150, 200, 250. A de cima vai estar 0, 10, 20, 30, 40, 50. E logo acima vai estar de 0 a 10. Então nós temos uma escala de 0 a 10, uma escala de 0 a 50 e uma escala de 0 a 250. Tá? Então, se você for analisar, essa escala vermelha que está marcando aqui AC, né, 10, ela vai marcar, você vai ler quando você for estar medindo 10 volts. Né, da escala de 0 a 10, 10 volts. Escala de 0 a 50, 50 volts. Escala de 0 a 250, 250 volts. E quando for escalas intermediárias, aí você tem que fazer a conversão, ok? Porque você não vai ter uma escala para cada valor. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalas. Você não vai ter tudo isso em escalas aqui. Nós vamos ter uma para resistência, ok? Já excluiu uma. Então, todos os valores aqui, ó, que nós vamos ler aqui, vai estar nessa escala de resistência. Tá? Então, cada escala que você colocar, ela vai fazer uma leitura de acordo com a escala que você colocou. Ok? X1 seria o seu valor vezes 1. Então, seria ele mesmo. X10 seria o valor que você leu vezes 10. X100, o valor que você leu vezes 100. X1K, o valor que você leu vezes 1000. E X10K
o valor que você leu vezes 10.000. Tá? Não é uma escala difícil. Para quem veio dessa época, é tranquilo trabalhar. Mas para nós, o pessoal mais novo, né, já está acostumado mais a trabalhar com as escalas digitais. Nós temos onde nós conectamos os nossos plugs, né, os nossos cabos de teste, sempre positivo, vermelho, e negativo, preto. Tá? E nós temos essa outra saída aqui de output, ok? Então nós temos, que seria uma conexão de saída. Então o comum, nós trabalhamos sempre aqui. Tá? Então nós temos todas as escalas em branco, tá? E nós temos uma escala em vermelho. Essa escala é uma escala que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando você for tomar, geralmente fazer uma leitura de tensão, ou de medir 220 volts, você tem uma escala de 250 e tem uma escala de 1000. Tá? Aconselha-se sempre usar uma escala maior de início, porque nunca você sabe. Você pode estar medindo 220 e onde você estiver lendo pode ser 380. Tá? E sempre comece do de cima na escala maior para a escala menor. Aqui também você tem um ajuste de ponteiro. Então é um aparelhozinho cheio de acertos. Então você tem que ter autoconhecimento do que você está fazendo. Este é um multímetro comum, você encontra nas lojas de eletrônica. Tá? O pessoal da velha guarda é difícil aquele que não tem um aparelho desse, porque em algumas situações você consegue facilmente descobrir problemas devido à agilidade de leitura, porque a leitura dele é instantânea. Ok? Este seria o nosso multímetro analógico, porque você analisa para fazer uma leitura.